Boa tarde, pessoal. Seja mais uma vez todos bem-vindos ao CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Como vocês sabem, nosso objetivo, nosso propósito aqui nesse programa é trazer para vocês histórias inspiradoras, motivação de empreendedorismo e muitas dicas para você continuar ou então tomar aí a boa decisão de abrir o seu negócio. Hoje vamos ter o privilégio de ter junto com a gente o André, nosso sócio e responsável por nossas empresas de registros empresariais, e temos o privilégio de ter o Igor, um cara fenômeno aqui da Pé na Areia Sport Beats, que vai contar aí pra gente um pouco da sua trajetória como empreendedor e os desafios que ele viveu com isso e o que também levou ele até esse momento, que talvez seja um dos momentos mais marcantes em toda a sua vida. Para a gente iniciar, mais uma vez, agradeço a participação, a assistência de vocês. Eu vou pedir aí para o André se apresentar mais uma vez, né, André? Seja bem-vindo de novo ao CNPJ Cast. Fica à vontade. Então, prazer estar aqui, né? Mais um podcast. E aí, também vamos conversar um pouquinho com o Igor hoje. É um prazer estar aqui conversando com o Igor, com o Túlio. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, André. Vamos lá, Igor. Se apresente aí, conta pra gente aí um pouquinho do Igor, como tá sendo esse momento, e depois a gente já vai entrar aí na história do Igor empreendedor, do Igor amante do esporte, Igor militar também, que serviu um tempo no Exército, mas se apresente. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora o pessoal vai estar ouvindo o podcast. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, né, na presença de vocês, né, ter essa oportunidade de poder contar um pouco da minha história, da história da minha empresa. Bom, então, vamos lá, né? Meu nome é Igor, sou primeiro tenente da reserva, né? Servi por 6 anos no Exército Brasileiro, servi 3 anos em Montes Claros, 3 anos aqui em BH. E desde o ano passado estou aqui firmando essa parceria junto com a CNPJ, está me ajudando muito nessa nova empreitada que é a Pé na Areia Beat Sports, né, que é a minha empresa, que eu junto com meus irmãos, minha família, a gente criou a empresa, né, e estamos aí na luta, estamos na batalha. Legal. Então, para a gente entender, Igor, primeiro, a gente também está muito feliz de ter você como nosso parceiro e estamos já colhendo muitos frutos aí de resultados disso. Mas para a gente chegar ao ponto ali de falar da Pé na Areia, chegar de todo esse empreendimento, de toda essa situação, acho legal a gente conhecer um pouco, né? A gente já se conhece há um tempo, mas você se apresentar aí e contar para a gente a sua história antes do Exército, durante o Exército e pós-Exército, que te levou ao empreendedorismo. O Exército é o divisor de água da minha vida, então tem que ser nessa ordem mesmo. Legal. Então, antes do Exército ali, a gente, pelo que você já dividiu com a gente sabe que você sempre foi um cara, a sua família toda, na verdade, uma família muito esportista, né? Uma família sempre movida a esporte. Sim. Com quantos anos você começou a se envolver em esporte? Quais esportes você mais praticava? Como que era isso antes de ir para o Exército? A gente brinca que lá em casa, antes de aprender a andar, a gente aprende a chutar uma bola. Então, não tem nem... Todo mundo jogador. Assim, os caras tudo camisa 10, hein, André? Quando a gente fala assim, outros esportes, a gente está levando mais para o lado da minha mãe. Minha mãe, ela gosta de correr. Minha mãe, ela corre maratona, corre todo dia. Se deixar, ela corre 10 km todo dia. Né? Legal. Mas a gente lá em casa, né, eu e meus irmãos, desde muito novo, a gente sempre teve um contato muito grande com o futebol. Né? Através do meu pai, que teve a oportunidade de ser um jogador profissional, né? E sempre foi apaixonado pelo esporte, né? Assim como pelo Galo. Então, isso é importante, né? Isso dói aí, né, André? Mas o futebol, ele sempre teve muito presente na nossa vida, né? Meu pai, desde muito novo, para ser sincero, eu não consigo dizer com precisão qual foi a primeira vez que eu tive contato com a bola de futebol, porque desde que eu me lembro, eu jogo futebol. Legal. Né? Tanto eu quanto meus irmãos. Então, meu pai, ele sempre jogou futebol amador, levava a gente nos campos para assistir ele jogar, dava um intervalo ali, a gente entrava no campo para brincar também, até a gente ter a idade para entrar numa escolinha de futebol. Isso aí por volta dos 5, 6 anos. Bem novinho mesmo, né? Bem novinho. O Vitor, né, o Shell, meu irmão,
eu lembro dele começando a brincar com bola desde muito novo mesmo, desde 2, 3 anos ele já brincava com bola. Então, Legal. Lá em casa a gente começou com o futebol, né? O futebol foi essa porta de entrada para a gente, para o esporte em geral, para os esportes em geral, desde muito cedo, né? E então a gente foi crescendo nesse meio, né? Não só a gente dentro das escolinhas de futebol, né? Eu e meus irmãos, mas também acompanhando o meu pai, né? Que jogava futebol amador aqui na cidade de Birité, jogava futebol amador em BH, Contagem, disputava os campeonatos tudo. Então a gente teve um contato muito forte, a gente jogava, treinava durante a semana, né, na escolinha, fim de semana a gente ia jogar e ainda ia assistir meu pai jogar. Então o futebol ele sempre foi muito presente, fora que depois ainda ia assistir jogo do Galo, ia no Mineirão, ia jogar videogame, era sempre futebol que a gente jogava. Então a gente sempre teve o futebol, ele sempre foi um integrante da nossa família, entendeu? Ele sempre foi... a gente sempre sentiu o futebol muito próximo mesmo, como se fosse um integrante da nossa família, e a gente sente muito, muito prazer em estar falando desse assunto por conta disso, porque a gente fez muito amigo, né? A gente tem a maioria das amizades que eu tenho, primeiro é por conta do futebol e depois por conta do exército, mas isso aí a gente vai contar mais pra frente. Legal. Entendi. E nessa trajetória de futebol, assim, seu pai sempre muito bem envolvido nisso, presente, mas vocês também você principalmente chegou a disputar muitos campeonatos, né? Sim, com futebol. sim. Que idade que você tinha? Olha, quando o primeiro campeonato que eu disputei foi pro time do Alviverde ali do Tirol, né? Da associação. Acredito que eu tinha por volta dos 7 anos de idade, né? Foi o primeiro campeonato que eu disputei. Depois tive a oportunidade de jogar no Riachinho de Contagem, que é um time que na época, né? Hoje em dia está mais sumido, né? Acredito que nem tenha mais a categoria de base do Riachinho. Mas na época era um time de muita tradição, a gente costumava bater de frente com o Cruzeiro, com o Atlético, com o Comercial do Barreiro, que era o nosso principal clássico. Então eu tive a oportunidade de disputar vários campeonatos, né? O Campeonato Mineiro da nossa época, que era o da IMEF, né? Que a gente ainda não disputava campeonato de federação. Tive a oportunidade de ser campeão com o Riachinho, disputar vários outros torneios, Taça BH, Copa Cavaleiro Negro, Criança Esperança, que eram os outros torneios da nossa época. É bom de cabeça, né? Mas porque a gente tinha, né, quando a gente era novo e jogava, a gente sempre sonhava em levantar o troféu, então esse nome dessas competições nunca vai sair da cabeça. E é bom falar que ele é bom de cabeça porque lembra e deve meter gol de cabeça também, né? Com certeza, se lembra. Além disso, uma lembrança que eu tenho muito forte, né, relacionada ao futebol é acompanhando meu irmão mais velho, que é jogador profissional, né, goleiro do Desportiva Ferroviária do Espírito Santo hoje, sócio meu também, né? E eu tenho uma lembrança muito forte de acompanhar ele, porque ele é um cara, estava conversando até com o Túlio aqui antes de iniciar o podcast, ele é um cara muito determinado, entendeu? Então, desde muito novo, eu tenho essa lembrança de acompanhar ele nos treinamentos, né? De ver ele depois do treinamento treinando forte, treinando pesado, de assistir os jogos dele. Às vezes a minha categoria não passava para as fases finais, ele estava sempre presente, disputando final e tudo mais. Então, essa questão de competir, né? Isso é um dos benefícios que o futebol, que o esporte em geral traz para a gente. Ele cria essa vontade, essa competitividade nas pessoas, sabe? Então, competir, jogar campeonato, a gente estava falando do torneio de futebol, mas o torneio de futebol, para a criança principalmente, isso é muito importante. Já cria esse instinto nela de querer competir, né? De querer ter raça, vontade, determinação desde muito novo. E a gente teve isso muito presente. Legal, para o empreendedorismo isso faz muito sentido, né? Eu falo que eu sou muito competitivo, só que eu sempre fui ruim de futebol, cara. Então, assim... É mesmo? Eu sempre fui ruim de futebol. Então, assim, quem dera se eu tivesse essa habilidade de jogar bem futebol. Mas às vezes a gente brinca e tudo, mas nunca fui bom. Mas a competição, que o esporte traz, esse espírito competitivo, ele é bom. Ele é saudável para o empreendedorismo, isso é legal. Eu acho que trouxe uma bagagem para vocês também. Com certeza. Hoje, então, são 3, né? Você, o Vitor e o Aidan. A sequência de idade, você é o mais velho? Eu sou do meio. O Aidan, eu e o Vitor. Ah, legal. E o Aidan já está nessa vida de futebol também há muitos anos, né? Desde sempre. Ele desde sempre. Eu tive o meu momento, né? Cheguei ali na faixa dos 15 para 16 anos, eu decidi parar, né, de correr atrás, que era um sonho que eu tinha, mas decidi mudar o foco, né?
Mas o Aidan, desde sempre, né? Tanto o Aidan quanto o Vitor, desde sempre tiveram esse foco, né? O Aidan teve a oportunidade de jogar em Portugal, disputar o campeonato português, né? Já chegou a vestir camisas pesadas lá em Portugal. Legal. Aqui nas categorias de base chegou nas semifinais da Taça São Paulo com o América em 2016, se não me engano. Chegou a jogar no Cruzeiro, no Galo, Vila Nova, os maiores aqui de Minas. Ele teve uma passagem nem que seja curta por todos. Legal. A trajetória dele no futebol, por mais que não esteja no primeiro escalão, né, mas ele tem uma trajetória muito bacana, muito bonita, né, de títulos, né, de oportunidade que ele teve de vestir algumas camisas pelo Brasil e pelo mundo. Legal, pra gente que acompanha a história, né, ver as dificuldades, a gente vê como que é corrido, como que é difícil, a gente fica muito orgulhoso, né? Alguém da nossa cidade que já passou por muita coisa e tá conquistando muita coisa. Sim. Deixar um abraço pra ele aqui, né, André? Verdade, acho que ele vai nos escutar. Se ele nos escutar, nós vamos cobrar dele depois, né? Com certeza. Tá errado. Mas que isso, né? É possível, irmão dele, a empresa dele, né? Não, mas vai sim, já deixar o convite pra ele quando ele estiver aqui em Birité, ele vir junto com você, junto com o Vitor pra cá, pra gente ter o privilégio de ter vocês aqui junto com a gente. Assessor esperto, vocês me chamaram porque o podcast tem que ter um tempo limite ali, 1h30, mas se tivesse chamado o Shell, era 3 horas de conversa aqui. Porque o Shell tem muito mais assunto. O Léo é só resenha, né? O Shell é só Shellzinho é nota 10. Um abraço pra você também, viu, Shell? Você vai escutar a gente aí, você fugiu hoje, viu? A gente sabe que você fugiu. Tá vendo. Mas legal, Igor. Então, quando você tomar essa decisão aí com seus 15, 16 anos de não seguir, né, esse sonho, esse desejo de ser um jogador de futebol, o que te motivou a fazer isso? O que te deu um start assim? Falou, pô, não vou ser jogador de futebol porque você é bom de bola, né? Já joguei bola com você, já vi jogar. Bom de bola. Era novo. 16 anos tá dentro da... Dizem que eu sou bom de bola. Não, mas é assim. E aí, o que te ajudou ali, assim? O que te fez com 16 anos, na idade boa para futebol, com a estrutura, com a família toda voltada? O Aidan já estava muito mais envolvido com isso, então talvez já conhecia ali os caminhos das pedras para chegar a algum sentido. O que fez ali você tomar essa decisão de não continuar o desejo de ser jogador? Então, eu, apesar que eu sempre tive esse sonho, né, até esse momento que eu decidi parar, né, de correr atrás do futebol mesmo, como objetivo ser jogador de futebol, eu sempre tive esse sonho, mas em paralelo eu sempre tentava manter os meus estudos. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei de ler, de estudar. E isso é legal, né? Porque normalmente quando a gente fala de esporte, de pessoas que gostam de esporte, é o contrário de estudar. Né? Legal isso. Eu lembro dos meninos que acabam de escola, na escola. Meus irmãos, eles têm histórias até engraçadas disso na escola. A professora cobrava eles, vai dando conta isso várias vezes. A professora ia cobrar ele e falava, professor, não precisa fazer isso não, você é jogador. Verdade. Mas, então chegou um momento, essa idade, eu acho que para todo mundo que tenta levar as duas áreas, o futebol e o estudo, essa idade, 15 para 16 anos, é o ponto mais importante, o ponto mais peculiar. O cara tem que tomar uma decisão. Porque essa é a idade que ele tem que, às vezes, sair de casa, né? Se ele quer dar um passo à frente ali na carreira dele como jogador. Ele tem que sair de casa, ele vai ter que dedicar um tempo a mais, né? Eu lembro que meu irmão, quando ele treinou no Vila Nova, ele saía de casa cedo e chegava de noite, porque era lá em Nova Lima. Então, isso prejudicou muito esse outro lado do estudo para ele. Mas ele tinha a prioridade dele, que era o futebol. E eu até então não tinha, apesar de querer muito jogar futebol, eu não tinha colocado nada como prioridade. Até esse momento que eu coloquei, não, vou estudar, vou correr atrás de outra coisa, porque para mim, eu via como um sonho meio distante. Eu gostava muito, sabia que poderia continuar jogando, seja no amador, né, seja, sei lá, brincando mesmo, peladinha e tudo mais. Mas, então eu decidi, né, focar no estudo. Foquei no outro lado, né, em outras oportunidades que poderiam vir, e acabou surgindo, né? Talvez se eu não tivesse tomado essa decisão nesse momento, eu não teria essa porta aberta que eu tive no Exército Brasileiro. Foi logo, né, 2 anos depois, eu já estava incorporando. Legal, a gente vai te perguntar o que te motivou a isso também, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, isso é muito legal a gente falar, porque não existe algo concreto entre certo ou errado em uma escolha, né?
qualquer decisão que a gente toma vai nos levar a outras situações, a outra oportunidade, a outras situações que a gente vai viver. E aí, o que é mais legal de tudo é não se arrepender disso, né? Com certeza. Talvez você olhe lá, pô, seu irmão, talvez muitos colegas que estão jogando futebol, estão empenhados nisso, estão vivendo uma vida voltada 100% ao esporte, e você entender que não era o momento, não era o que queria, e, pô, essa porta não quero, vou naquela porta ali, que isso vai me dar outras oportunidades. Com certeza. Isso que você falou faz muito sentido, né? Todas as vezes que eu estou num tipo de... nesse tipo de situação que eu tenho que tomar decisão, eu sempre penso o seguinte, eu tenho para mim que é muito pior você se arrepender de uma coisa que você não fez do que de uma coisa que você fez. Verdade. Entendeu? Normalmente a gente arrepende daquilo que a gente não fez, né? Exatamente. Para mim esse arrependimento é muito pior de eu deixar passar uma oportunidade, de eu deixar de tomar uma atitude, do que eu tomar uma atitude errada. Você toma uma atitude errada, velho, todo mundo erra. Sim. Agora você ficar com esse remoendo, pô, podia ter feito aquilo, isso para mim é muito pior. Então eu toda oportunidade que eu tenho de tomar uma decisão, eu tomo. Eu não deixo passar. Legal, top isso. E aí, André, quer colocar mais algum ponto antes ou já posso entrar ali na situação do Exército? Isso eu tô querendo saber. Porque é legal, né? A gente viveu momentos assim, tudo bem que são escolhas totalmente diferentes, né? Mas o que te levou ali, pô, 16 anos, decidir largar, entre aspas, o futebol, porque você acredita que você continua jogando, até pela sua performance de hoje, né? Continua atuando. Com certeza. Mas não levar isso como carreira e decidir levar como carreira ali a oportunidade do Exército. O que te motivou a isso? Primeiro memória assim, que eu tenho de filme que eu assisti quando eu era mais novo, porque eu também gosto muito de filme, né? Foi assistir o Rambo com meu pai. Então, o primeiro start que eu tive assim na minha cabeça do Exército foi vendo o filme do Rambo. Então, eu comecei a ter interesse para essa área de filme de ação, né? Filme que envolvia o Exército, que envolvia guerra, que envolvia tiro, porrada, bomba, aí foi ali. Mas aí fui crescendo, amadurecendo, né? E quando eu alistei, né, eu já tinha certeza absoluta que eu ia servir. Eu falava isso com a minha mãe ficava desesperada, porque eu estava fazendo faculdade na época. Fazia história na UFMG, tinha passado no história lá. Você alistou aonde? Esse alistamento? Foi aonde? Meu alistamento foi em BH. Isso, eu alistei em BH, porque eu sabia que se eu alistasse aqui, você não ia ser chamado. E eu queria pegar. Geralmente o pessoal faz o contrário, não quer pegar. Eu lembro que eu fiz isso, mas não, porque militares não vai me chamar. Eu fui lá, eu fiz questão de falar com o sargento. Não, eu quero servir, nem que seja um ano, eu quero servir. É legal isso, né? Isso era um sonho que eu tinha. Eu fiz totalmente ao contrário. Eu fiz em Ibirité e pedi a dispensa. Normalmente a pessoa faz o certificado de reservista, né? Isso. Não quer servir, sai o certificado de reservista. Eu fiz a solicitação da dispensa do serviço alternativo. Então eu estou dispensado de qualquer tipo de situação envolvida, mas por princípios, por outras situações que não vem ao caso. Mas aí na hora que você decidiu isso, o que o tenente falou lá? Pô, quero servir, e aí? Não, então, eu lembro quando eu era mais novo, né, de ir com meu pai no Barro Preto, ali na região do 12BI, eu via sempre soldado passando na rua e aquilo ali eu achava o máximo, cara. Então, o meu sonho era ser soldado do 12BI, não era bem específico, eu queria ser soldado do 12BI. Mas aí aconteceu que quando eu alistei e eu fazia faculdade, tem uma situação, né, para quem alista e já está cursando ensino superior, que é o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficial da Reserva, que fica na Pampulha, né, perto ali da UFMG, que ele forma o aluno, você entra lá como aluno, ele te forma para ser oficial do Exército. Então você já pula algumas etapas, né? Se você fosse entrar ali na base da cadeia hierárquica do Exército, né, você entrar como recruta, soldado, cabo, terceiro. Então essa situação ela já te coloca como aluno para você sair aspirante, como oficial, entendeu? E eu não entendia disso, eu queria ser... Nessa situação você pula ali aquela etapa de treinamento, que o pessoal fala que o filho chora e a mãe não vê? Na verdade o pessoal que é soldado e tal vai até achar ruim se eu falar isso, mas a formação do aluno ela é ainda mais puxada, porque ele vai ser oficial, ele vai ser um líder, ele vai ser um instrutor. Então, para ele ser um instrutor, para ele ser um líder, ele tem que realmente... Tem que dar mais o sangue, né? Nem é o caso. Mas realmente é bem puxada a formação. Tanto do recruta, né? A formação básica do Exército é bem puxada, mas tudo com uma finalidade. Nada
fora do normal, nada, né, igual a gente escuta falar muito. Às vezes acontece um caso ou outro, né, sempre tem os 3% ali que sai da linha, né, mas tudo tem uma finalidade, todo treinamento tem uma finalidade, toda instrução tem uma finalidade, e isso é sempre muito importante. Então eu alistei, né, fui lá fazer a entrevista, na primeira entrevista o Sargento Ribeiro, nunca vou esquecer o nome dele, chegou para mim e falou assim... Esse menino é muito de cabeça, né? Bom, Ele grava tudo, O cara. Ribeiro chegou para mim e falou assim, você é voluntário, tô vendo aqui, mas você faz faculdade, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir pro CPOE para ser aluno. Aí eu, aluno? Não, quero ser aluno não, quero ser soldado. Falei com ele, quase discuti com ele, não, eu quero ser soldado, me manda pro 12. Não, vou te mandar pro CPOE. Você já faz faculdade e tal. Eu não sabia o que era, eu queria ser soldado, eu não queria ter esse título, né, esse posto de aluno. Mas aí ele conversou comigo, me explicou direitinho, foi e me mandou. Eu passei pela seleção, né, eram 1000 candidatos, 70 vagas, fui passando, teste físico, prova, não sei o que, aí passei, incorporei. Aí quando eu incorporei, que eu fui entender o que realmente era o CPOE. Que era uma situação, assim, excelente, né? Situação excelente para quem quer entrar no Exército, né, e faz faculdade, o CPOE é para mim a melhor situação possível. E você deixou de estudar na faculdade? Não, porque o CPOE como é pré-requisito, você tem que estar cursando ensino superior, eles te dão a oportunidade de você prestar o serviço militar e continuar a sua faculdade. Cursando. Então eu continuei a minha faculdade no tempo que eu tive aqui, é um ano de formação, né, que foi no ano de 2016, eu entrei no CPOE, eram 70 alunos, né, aí vem o período básico, que aí vem esse campo básico que geralmente o pessoal fala que o filho chora e a mãe não vê, é o campo básico do Exército. Né? E aí no CPOE, como são formação de oficiais, lá não é voltado só para uma área do Exército. No CPOE aqui de BH, são formados oficiais de infantaria, oficiais de intendência e oficiais de comunicações. São 3 setores, vamos dizer assim. Diferente do Exército. Infantaria é mais a parte do enfrentamento mesmo, né? É mais como se fosse o atacante, né, do Exército. As comunicações são a parte da inteligência e a intendência é mais a parte da logística, administração. E aí eu não tive dúvida. Minha referência no Exército era o Rambo, então eu fui para a infantaria. Fui para a infantaria, queria mexer com arma, pô. E foi a melhor escolha. Qual foi o sentimento da sua família nisso? Porque sua família, a gente voltando ali, né, pra gente entender isso, acho que é legal. Era uma família totalmente esportiva, uma família que já tinha vivido o momento de não ter um filho próximo, porque seu irmão tinha, nesse momento, já estava fora, né? Já estava treinando e tudo mais. E aí a mãe tem que lidar com um segundo filho que também tinha tendência de ser esportista, que poderia ter saído e tal, mas ter saído também, mas nessa situação do Exército, o coração dela ali deve ter ficado com certeza. a mil, hein? Na época, meu pai e minha mãe, eles sempre apoiaram a gente em tudo. Né? No futebol, eles sempre acompanharam a gente, todos os jogos, todos os treinos eles iam, jogos, tudo, sempre acompanhou muito. Então, quando eu decidi parar de jogar bola, né? Ela já ficou um pouco chateada, que queria que eu jogasse mais, tudo mais, mas eu expliquei para ela, ela entendeu, né, a situação do estudo. E aí, quando eu entrei para o Exército, né, tava para entrar para o Exército, que eu falei para ela que eu iria servir, que eu queria servir de toda forma, mesmo que se eu tivesse que trancar a faculdade, eu ia servir. Aí ela não aceitou muito bem, não. Aí a gente teve, né, mais conversa e tudo mais, até ela entender que era um sonho que eu tinha. E aí, quando eu consegui entrar nessa situação do CPOE, que eu podia conciliar o estudo com o serviço, né, aí ficou mais tranquilo ainda. Mas, de toda forma, coração de mãe, a gente sabe como é que é, cara. Ainda mais o Exército, né, por mais que a gente tenha toda a segurança possível dentro de instrução, dentro do serviço, a gente preocupa muito com a segurança. Né? A principal preocupação dentro do Exército é a segurança. Segurança sempre em primeiro lugar. Mas é uma profissão sensível, é uma profissão de risco, é uma profissão que você está tirando o serviço dentro do aquartelamento, você está o tempo todo armado, com munição até o talo. Então, qualquer erro, né? Às vezes aqui pode acontecer do Felipe cometer um erro ali. É difícil, ele é bom, mas pode acontecer. Jamais, Felipe não era. Vamos falar de outro cara aí. Outro cara que mexe. Felipe não era. Vamos pôr que no trabalho no escritório, a pessoa erra, aí é um relatório. O que ela faz? Amassa o papel, joga fora e imprime outro. Agora, no Exército, meu amigo, se você errar, cometer algum erro com procedimento, com armamento, dar um disparo acidental,
pega em alguém, aí você não tem como, sei lá, digitar outro pulmão, outro joelho. Não dá pra fazer um Ctrl-Z, né? Exatamente, não dá pra dar um Ctrl-Z e voltar, né? Então, isso é uma coisa que, né, na cabeça da minha mãe, né, de familiar no geral, sempre pesa muito. Então, ela sempre teve uma preocupação muito grande, até chegou um momento que ela acostumou assim, né? Acalmou um pouco mais, mas de toda forma ela sempre manteve essa preocupação, né, por ser uma profissão sensível, uma profissão de risco, né? Só de estar com armamento, né, independente de estar numa operação, numa missão ou não, só de estar com armamento já preocupa. Isso. E mãe preocupa, né? Ah, meu filho mexendo com esse negócio, esse menino, isso aqui. Mas vem cá, uma coisa interessante que eu não sei se tu ia perguntar, mas é a respeito do curso. O que você cursava na época? Acho que isso é... Faz história. História. E por que você escolheu? Eu sempre gostei muito de história, né? Igual eu falei, eu sempre gostei muito de ler. Então é a matéria que desde o fundamental eu sempre gostei muito. Não era a minha melhor matéria, eu tirava as melhores notas. Talvez por isso que era uma matéria que eu gostava tanto, porque me desafiava, sabe? Eu sempre fui muito bom de matemática, mas nunca gostei de matemática. Olha pra você ver que legal, né? Agora, a matéria que eu gostava mesmo era história, eu já tive dificuldade às vezes para passar de ano na matéria. Então, mas foi uma coisa que quando eu fiz a prova do Enem, né, e eu já tinha falado para minha mãe, queria ser professor, quero ser professor de história e tudo mais, e fui para dentro dessa área. Foi uma experiência muito boa, né? Tive algumas situações ruins dentro da faculdade, mas que é comum também, né, de se encontrar em qualquer universidade. Mas quando o tempo que eu tive servindo aqui em Belo Horizonte, eu continuei o curso, fiz 4 períodos, né? Não cheguei a terminar o 4. Mas aí quando no ano seguinte, eu decidi trancar, mudar o rumo, né? Até porque não fazia mais sentido para mim, né? Minha cabeça já tinha uma cabeça voltada para o exército, né? E isso acabou mudando um pouco os meus planos, né? Eu já via que não tinha tanto a ver comigo ser professor de história. Queria já mexer com outra coisa, né, que era realmente dar prosseguimento na minha carreira enquanto eu pudesse dentro do exército. E foi isso. No ano seguinte acabei sendo transferido para Montes Claros, né? Foi uma experiência fenomenal também, uma experiência incrível na minha vida, né, ter servido 3 anos lá. Mas eu vou devagar porque eu acho que eu estou atropelando aqui. Não. Na verdade é legal pra gente saber, pra gente ir conduzindo aí, conhecendo esses detalhes. Mas dentro de toda essa trajetória que você teve aí dentro do Exército, quais foram, assim, os aprendizados, os princípios, as situações que você aprendeu que te ajudam hoje como pessoa, como empreendedor, como líder dentro da família, de ter tomado algumas decisões e tudo mais? O que você traz de bagagem disso? Cara, o Exército, eu pude observar isso assim, de perto, nesses 6 anos que eu tive lá dentro, de 2016 até o meio do ano passado, que o Exército ele é a melhor instituição, é a melhor instituição do Brasil. Eu sou suspeito para falar, mas para mim vai sempre ser, né, por toda a experiência que eu tive lá dentro. Ela é a melhor instituição para formar líder. O Exército ele é incrível para formar líder, ele é incrível, porque o tempo todo você está em xeque, o tempo todo você está sendo cobrado alguma coisa. A formação é sempre voltada para essa área. A gente, né, eu como instrutor, eu como instruendo, eu passei por isso, e como instrutor sempre tentei passar isso para os meus subordinados. O tempo todo você está voltando a formação não só para a área militar, mas para a área pessoal. Então, isso aí para mim foi muito bom, e eu pude observar a transformação na vida de muitos jovens, né? Principalmente lá em Montes Claros. A pessoa entrava... realmente um menino, entrava lá, tinha acabado de fazer 18 anos, não tinha tanta responsabilidade, e no final do ano, mesmo para aqueles que tinham servido só um ano de serviço militar obrigatório, o cara saiu um homem mesmo, realmente. Amadurece, né? Amadurece, com outro tipo de pensamento, uma perspectiva de vida melhor. Às vezes o cara entrava, não sabia das coisas, das oportunidades que tinha. Lá dentro a gente, uma das missões do Exército é essa, apresentar para o jovem uma perspectiva de vida diferente. Às vezes o jovem está vindo de uma realidade cruel, né? Cruel. Fria nesse mundo, né? Exatamente. Tem uma situação difícil. Lá no norte de Minas, né? A gente sabe, eu pude ver de perto que algumas cidades lá sofrem bastante com falta de água, uma cidade bem carente mesmo, entendeu?
E eu tive contato com muitos jovens daquela região que serviam. Metade do efetivo nosso não era de Montes Claros, era das cidades vizinhas. Então a gente acompanhava realmente o jovem que chegava ali sem perspectiva nenhuma, não conhecia nada do mundo, não sabia que ele podia fazer um curso disso, um curso daquilo, e dentro do Exército a gente oferecia isso. A gente tinha parceria com o Senai oferecia curso com desconto para o militar do Exército. Então, no meu caso, foi essa questão da liderança mesmo, essa coisa que eu falei no início, de tomar decisão, de chegar, toda oportunidade que tem de tomar decisão, você chega e toma a decisão. Mas na vida dos recrutas, principalmente, né, do soldado, é essa questão de criar uma perspectiva, dar uma perspectiva para ele. Ele transforma mesmo aquele jovem, aquele menino ali num homem. Ele sai com valores, sai de lá com a perspectiva de futuro melhor. Entendeu? E os valores, cara, né, não precisa nem falar de respeito, né, de patriotismo, de respeito à bandeira, de respeito, no caso ali, ao superior, mas ele leva isso para dentro de casa, ele leva isso para a sociedade. Ele tem que ser um exemplo. Isso aí a gente frisa muito. Você tem que ser um exemplo onde você estiver. Você vai fazer alguma coisa, não é porque tem alguém olhando, você vai fazer porque o certo é o certo. Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Então, são esses os principais valores, né, que eu posso destacar, assim. Mas se eu fosse ficar aqui falando, cara, já viu que... Muita coisa. Cara, esse assunto ia render, cara. E ele falou que era o Chauzinho que falava mesmo. Mas eu falei que ontem foi dia da infantaria, eu estou inspirado hoje. Um abraço aí para todos os infantes do nosso Brasil. Legal, então dentro de toda essa trajetória, na verdade, antes de eu entrar nesse ponto, uma coisa que eu queria ter comentado aí quando você trouxe esses exemplos, uma coisa que é se falado muito, a gente não fica, quem não está envolvido diretamente com o Exército em si, acaba não tendo muitas oportunidades de acompanhar tão de perto. Mas algumas coisas que a gente sempre ouve falar é que dentro desses treinamentos militares, dentro dessas situações, é muito voltado o treinamento pelo exemplo, né? Sim. A pessoa sempre usa-se como exemplo. Então, exatamente. O líder, ele precisa ser o primeiro a fazer, ele precisa ser o primeiro a desempenhar, ele precisa ser o primeiro a encarar o desafio. E pensando nisso no lado do empreendedorismo, hoje é totalmente alinhado com isso, né? Hoje, se a gente for falar, lá na sua empresa você tem lá seus irmãos, sua família que está te acompanhando, tem pessoas que trabalham junto com você, a tendência é que isso aumente, mas você pode esperar de alguém que faça algo que nem você faz ou já fez. Exatamente. Sim. Lá dentro, você falou tudo, isso foi perfeito. A gente tem muito forte essa questão do exemplo. Né? Então, desde o treinamento físico, a primeira atividade do dia, né, na rotina militar, vai fazer o treinamento físico. Quem que vai ser o primeiro a executar para mostrar como é que faz? É o mais antigo que está ali presente. Que seja o tenente, que seja o sargento, que seja o cabo. Vai depois o recruta ir lá e fazer. Vai estar na instrução. Vamos lá, como é que é para fazer? Você, como instrutor, tem que ser o perfeito executor. Você cobrar de alguém alguma coisa, você tem que saber fazer. Então, instrução de rastejo. Como que faz o rastejo? Você vai lá e mostra, rasteja no chão, para mostrar para o recruta que você também faz aquilo. Entendeu? E para mostrar que aquilo ali tem uma finalidade. Isso gera muita confiança, né? Com certeza. Porque você ser mandado por alguém que você tem certeza que não sabe fazer o que está te mandando, poxa, isso gera uma falta de confiança. Com certeza. Por isso que o treinamento físico é sempre com o pelotão inteiro, não é só o soldado. O pelotão ele é composto por soldado, cabo, sargento, tenente, né, que é o comandante. Então não é só o recruta, né? O tenente não chega lá e fala assim, vai lá, faz 15 séries de flexão, fica lá, né? Não. O tenente ele vai junto, coloca o uniforme dele de TFM, camiseta, short, e vai lá e corre junto, faz a flexão junto, faz o abdominal junto, faz a barra junto. Então é isso que eu te falei, você tem que ser o perfeito executor. Para você poder cobrar alguma coisa, você tem que ir lá e fazer. Tá no campo, vai ter um acampamento, um adestramento. O tenente está lá na frente, camuflado, fuzil, mochila pesada, mostrando, dando a ordem, mas executando junto. Executando o assalto, executando o retraimento, sempre junto com o pelotão. Essa questão do exemplo ela é muito importante, muito importante. Não, show de bola. Pra gente já entrar na história da Pé na Areia, né? Quando começou esse sonho, quando começou toda essa transformação de vida, é legal a gente citar que a gente está falando de muitos pontos, e o Igor dividindo muita coisa do Exército,
parece que são 6 anos, mas dá a entender, talvez, as pessoas que podem nos ouvir, que já se passaram muitos anos, né? Mas, na verdade, você é novo, né? Você está com 25 anos. Vou fazer 25 ainda, 24. Você já pega, assim, uma baita experiência, né? Desde os 16 anos ali tomando decisões, depois de toda essa trajetória ali dentro do Exército. E aí, nesse momento, depois que você passou por todo esse treinamento do Exército, de todas essas situações, o que te motivou a decidir empreender? Porque até aqui você empreendia na vida, né? Tomava decisões, já se dedicou ali para passar no FMG, que a gente sabe que não é fácil, principalmente, né, para uma classe média dentro da população. As pessoas precisam se dedicar muito para isso. E aí depois, pós-exército, no momento que você decidiu se desligar ali, o que te motivou a voltar para os esportes? Porque o cara era amante do futebol. E aí, assim, virou... Não, vou estudar história, né? Vou estudar história. Beleza, agora vou entrar no exército. Cara aleatório. São muitos picos, né? E muitas experiências legais. E aí, normalmente, poderia que se voltasse, né, André? Ou ele ia voltar para a história, ou ele ia ser professor, ou então ele ia voltar a ser jogador de futebol, né? Alguma coisa relacionada a isso. Mas aí você vai lá, abre uma quadra de esporte que tem a ver, claro, com futebol, mas que não é futebol em si, né? Exatamente, é um esporte novo. Esporte que era novo para mim até então. Então eu tive, né, mesmo antes de sair do Exército, eu comecei a ter interesse por essa área, né, de empreendedorismo, investimentos, tive um interesse muito grande voltado para essa área. Comecei a estudar e decidi que aquele seria o meu foco a partir dali, né? A partir do momento que eu saísse do Exército, eu já tinha certeza do que eu ia fazer, né? Igual eu falei, eu sou um cara de decisão. Tomei essa decisão. Você já sabia qual negócio você mexeria? Não, ainda não. Aí que tá. Eu sabia, né? 2 anos antes de eu sair do Exército, eu já sabia que o meu próximo passo seria empreender. Eu já sabia que era isso que eu queria para minha vida. Eu ainda não tinha bem definido qual seria o setor, qual tipo de empresa, como que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia fazer. E por volta mais ou menos de 1 ano antes de eu sair do Exército, eu comecei a conhecer o futevôlei. Fui primeiro ali na 031, ali no Jardim Riacho, conheci, apaixonei pelo esporte. O meu irmão Aidan já jogava, começou a levar a gente para conhecer outros lugares, para jogar, para brincar. E, cara, foi amor primeiro pelada. Futevôlei, cara, o Túlio pode falar aí, o Túlio tá jogando com a gente lá, velho. Tá tentando, viu, André? Tá acompanhando lá. Eu vou lá, velho. Os caras já estão em outro nível já. Salve aí. Mas o futevôlei, cara, é um esporte que veio para ficar, não é moda, né? Na minha visão, tem muita gente que fala que acha que é moda, mas o futevôlei ele é um esporte muito inclusivo, cara. E ele é um esporte muito fácil de aprender, é um esporte fácil de você conseguir fechar uma turma. 4 pessoas vai ali, você fecha uma turma e beleza, pode jogar direto. O futebol, às vezes, você precisa de 15 pessoas. E é difícil, né? Os caras falam que a nominalista não vai. Isso é foda. Muita pelada acabando por causa disso. Exatamente. Então, eu conheci o esporte, conheci algumas arenas da região e, cara, me apaixonei. E aí, depois de algumas vezes jogando, eu comecei a olhar por esse outro lado, que é o lado do empreendedor. Comecei a ver como funcionava o negócio, né? Não olhava só para a questão da quadra, da prática. Eu comecei a olhar a questão do todo, né? De como funcionava aquela quadra. Eu já ia para a quadra com outra finalidade, não só jogar, né? Às vezes mais para ver como ela funcionava, como que era o movimento, para ver se às vezes era um negócio que virava. E é um sucesso, né? Estourou. Né? Eu fui várias vezes na Arena na Praça, 031, vi aquele movimento todo. Falei, cara, não tem outra ideia, vai ser isso mesmo. Meu irmão já tinha comentado comigo, pô, você não está querendo abrir uma empresa? Vamos mexer com isso aqui, vamos ver se dá certo. E foi isso, né? Quando eu saí do Exército, já saí procurando, antes de eu sair mesmo, já saí procurando um local para a gente implementar isso aí. Mas assim, antes de você tomar essas decisões, você chegou a ter exemplo de empreendedorismo dentro de casa, na família? Porque seu pai, sua mãe, muito esportistas? Não tive, cara. O meu pai, ele foi empreiteiro, depois ele entrou na área política, né? E minha mãe, a vida toda dela, ela trabalhou dentro de escola, de secretária de escola. Legal. Então, tanto para entrar para o Exército, quanto para entrar para o empreendedorismo, eu não tive nenhum exemplo dentro da família. Eu fui o primeiro, né? Foi tudo na raça tudo mesmo. Na raça. Legal. Então, dentro dessa situação, na hora que você decidiu ali e começou a
fazer o que a gente chama hoje, né, nos negócios de benchmarking ali, né, de ir nos lugares, ir nos negócios e entender a funcionalidade, ver como que gira toda a operação. Teve o apoio de toda a família? Como que foi? Porque você falou aí que o Aidan, seu irmão, acredito que seja ele, não, mais velho, falou, pô, vamos fazer esse negócio girar. Sim. E aí, e o restante daí pra frente? O restante veio junto, né, cara? Ainda mais, como a gente tá frisando bem aqui, né, desde o início, minha família é sempre muito ligada ao esporte. Então, quando a gente passou para eles essa ideia, né, de abrir um negócio voltado para a área do esporte, mesmo que não sendo futebol, sendo futevôlei, todo mundo abraçou a ideia, cara. Todo mundo, vamos embora, é isso que vocês querem, é isso que vocês acreditam, vamos junto. E estamos aí até hoje, né? A gente é uma empresa bem familiar mesmo, cara. Se for pegar uma definição de empresa familiar, é pé na areia. Se for pegar um exemplo, é pé na areia, porque a gente é uma empresa muito família, a família inteira envolvida, desde o início, desde o momento da ideia ali, ó. A gente chegou e reuniu, vamos mexer com isso aqui agora e tudo mais, todo mundo abraçou a ideia. Não só dentro de casa, como tio, primo. Então, foi uma ideia que foi bastante abraçada pelo pessoal. Legal isso daí. E dentro dessa trajetória, assim, desses pontos, né, quando você tomou a decisão de montar um negócio, o que deu na cabeça de vocês assim de montar em Ibirité? Porque, pô, a gente gosta muito da nossa cidade, né? Eu sou suspeito para falar, a gente tem uma situação de tudo muito perto, tudo muito próximo aqui. Mas a gente está muito perto de outras cidades grandes, né? A gente pega Belo Horizonte, que tem milhões de pessoas, Contagem, que já passa de milhões, Betim também é uma cidade muito grande, então já tinha, com certeza, não vou dizer quantas, talvez você saiba dizer melhor do que eu, quadras, estruturas muito boas nessas regiões, e talvez ir para regiões assim seria mais atrativo, talvez até mais barato, porque já tinha estrutura e tudo mais. O que levou assim, vocês a decidirem a montar um negócio de esporte que, você me corrija se eu estiver errado, não é um esporte novo, mas para nossa cidade, para nossa cultura aqui dentro, é uma coisa extremamente nova, é uma coisa que até então não tem muitos recursos, né? Muitos fornecedores, muitos produtos, muitas pessoas que estão adeptas a isso, e também o risco disso não vingar, disso não dar certo em um lugar que até então, quando vocês montaram, não tinha nenhuma quadra. Não tinha nenhum. Como que foi essa decisão de falar, pô, bater no peito, o cara patriota, né? Agora eu vou trazer para Ibirité. Como é que foi isso? Então, cara, pra gente não fazia sentido a gente fazer em outra cidade, né? Porque a nossa vida inteira, né? Por mais que a gente tenha jogado em times em outras cidades, mas a nossa vida inteira foi aqui, cara. A gente jogou bola, na maioria dos times que eu joguei foi em Ibirité, meu título de eleitor é daqui, eu moro aqui, então eu queria fazer um negócio aqui em Ibirité. Eu conheci muita gente daqui de Ibirité que estava saindo daqui para jogar, seja futevôlei, vôlei, lá em Contagem, em BH, e, pô, eu olhei, achei isso uma oportunidade, por mais que seja um esporte novo, a gente sabia que isso seria um desafio, né? A gente chega aqui, hoje na cidade já tem bastante gente que joga, né? Muito mais do que naquela época, mas tem muito mais gente ainda para aprender a gostar do esporte. Mas naquela época a gente tinha ciência desse desafio e a gente decidiu abraçar. Vamos junto, né? A gente sabe que talvez se a gente tivesse aberto em Contagem, em BH, a gente teria já um público maior, por já ter gente que pratica esse esporte na região. Mas para a gente valia muito mais a pena aceitar esse desafio, correr esse risco, né, que o Túlio falou, mas a gente fazer um negócio aqui, que é onde a gente conhece todo mundo, onde a gente tem uma segurança, a gente sente um prazer em trabalhar, a gente sente um prazer em vir aqui em Ibirité, a gente sente prazer no nosso negócio ser aqui da cidade, entendeu? Tá bem localizado, tá no centro, né, onde é perto praticamente para todas as regiões chegar. Então é muito gratificante para a gente, igual eu costumo trabalhar lá praticamente todo dia, e eu ver o pessoal que eu conheço, amigo de infância, todo mundo chegando lá, entendeu? Chegando, participando pessoas que nem moram aqui mais, né? Exatamente, pessoas que nem moram aqui mais. Então para a gente fazia muito mais sentido, por mais que era mais arriscado o nosso negócio sem Ibirité do que sem qualquer outra cidade por esse motivo. André, quer colocar alguma coisa? Quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? Porque nós vamos entrar num ponto aqui que eu poderia te falar que é dramático,
né? Porque eu acho que os meninos viveram um baita desafio ali no negócio deles, ainda mais para um negócio jovem, né? Isso. E por esses desafios que a gente colocou, mas antes da gente entrar nisso daí, você quer colocar alguma situação? Não, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto aí. Então, ótimo. Então, assim, a Pé na Areia hoje, ela tá indo pro seu 2º ano, né? Tá completando ali, tá bem recente, né? Bem recente, sim. E durante essa trajetória, né, uma empresa aí de 3 irmãos, né, que vivem esse sonho do esporte. A gente conhece lá o Aidan jogando futebol, a gente conhece o Shell buscando ainda o futebol, a gente espera que eles continuem vivendo esse sonho dele. Mas falando da Pé na Areia em si, como que foi essa unção de vocês, assim, essa união e fazer isso transformar em um negócio? E a gente que conhece a história, você pode contar um pouco mais pra gente, mas logo nos primeiros meses, né, a gente, me corrige as datas se eu estiver errado, mas nós inauguramos em novembro, e aí em janeiro a gente vive uma situação que poderia ter tirado vocês do mercado, né, depois de um baita investimento. Como que foi isso, assim, esse sentimento de início, de realizar um sonho, ver um negócio ali, talvez começar a bombar, você fala, pô, vai vingar esse negócio, acertei e escolhi. E aí vinha um baita desafio. Como é que foi? E conta o desafio pra gente também, né? Sim, sim. Então, quando a gente tomou essa decisão, né, e resolvemos colocar em prática, né, o início foi um desafio para todo mundo, já, né, na construção, porque era um terreno ali, né, quem daqui de Birité passava ali sabe como é que era um terreno bem íngreme, né, bem irregular. Então a gente já teve o desafio para deixar o terreno, né, na medida certa, né, para deixar ele no nível adequado para a gente construir de acordo com o nosso projeto. E demorou muito? Demorou, só essa primeira fase foi 1 mês e meio. Legal. E até a inauguração? Primeiro dia de obra mexer, até o dia da inauguração, se eu não me engano, foram 4 meses. Legal. Então, para a gente inaugurar em novembro, a gente começou lá quase em junho, né? Isso, exatamente. Começamos a obra no início de julho. Terminamos ela no meio para o final de novembro. Então, desde o início ali, né, apesar de ter sido um desafio por essa questão do terreno, né, mas a gente foi rompendo, fomos conseguindo, a obra foi andando, né, fomos conseguindo desenvolver a obra. E nesse tempo em que a obra estava em construção, a gente foi tentando já organizar como seria o funcionamento, esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, a gente não tinha nenhuma experiência até então, né, nessa área. Então, esse desafio para a gente foi maior ainda, né? Nunca tinha administrado empresa nenhuma, né? Não tinha nenhum exemplo na família para chegar e perguntar. Até por isso, talvez, a gente teve uma certa desorganização, né? Que a CNPJ ajudou a gente muito a estar organizando isso. Mas foi um desafio, né? Até então, nessa etapa da obra, um desafio grande, mas que a gente conseguiu romper até a data da nossa inauguração. A partir da nossa inauguração, né, até a data ali do acontecido, né, do incidente, a gente teve um funcionamento muito bacana, a gente teve um movimento muito bom, né, foi uma época difícil de chuva, né, muita chuva, e foi bom porque o pessoal da cidade pôde conhecer, né, naquele pouco tempo ali que a gente teve funcionando. Teve muita gente que não conhecia ainda o esporte, começou a praticar lá na nossa quadra. E até então não tinha outra, né? Vocês foram a primeira a inaugurar em Birité. A gente foi a primeira, né, vai ser para sempre o primeiro centro de esporte de praia de Birité. Legal. Parabéns por isso, né? Muito bacana. Então, uma sensação, né, de desafio até então. Porém, a gente estava conseguindo levar, né, com muita dificuldade, aprendendo coisa nova todo dia, administrar o bar, administrar a quadra, questão mais burocrática ali mesmo. A gente teve que aprender muita coisa, tomar muita porrada até aprender. Até que, né, já passando para essa parte mais dramática, né, ali no início de janeiro, né, todo mundo viu como é que foram as chuvas, né, do final do ano passado para o início desse ano. A gente, infelizmente, teve um incidente com um muro de arrimo na nossa quadra, que ele veio a cair e nós tivemos o nosso funcionamento interrompido, né, por 4 meses aí. Né, foi uma sensação de, na época, né, o mundo tinha caído para todo mundo. Ninguém estava acreditando, né? Depois de tanta luta, a gente tinha deixado tudo que a gente tinha ali. Uma baita grana investida também, muita grana, cara, muito dinheiro investido. Mas não só questão da grana. O principal é
assim, um amor que você coloca naquela coisa, já era hoje é ainda, né? Mas já era naquele momento mais um membro da família, né? Então já tinha nós 5 lá de casa, né? Depois minha esposa, né? Aí depois o futebol, né? Que a gente já tinha falado no início, e agora tinha a pé na areia, que todo mundo tinha envolvido e abraçado mesmo. Legal. E quando a gente chega lá, né? No fatídico, acho que foi dia 10 de janeiro, e vê aquele muro no chão, eu não consigo nem descrever aquela sensação do que eu senti. Era como realmente se eu estivesse vendo um parente meu, né, desfalecido ali no chão. Então, é uma sensação muito triste, né? No momento você não sabe nem por onde começar a arrumar, nem o que pensar fazer. Você vê aquele investimento todo, a areia toda ali, indo embora, né? O muro no chão. Então, foi uma situação bem difícil, né? Muito crítica, mas graças a Deus, cara, meu pai, né, e minha mãe, eles são 2 pessoas muito, muito tementes a Deus, né? E sempre ensinaram a gente muito isso. E em nenhum momento, né, eu cheguei a pensar, né, mesmo que por um curto momento ali, acabou, não tem saída mais, agora já era. Mas meu pai e minha mãe não, desde sempre, ficaram bem abalados, mas não, sacode a poeira, vamos arrumar um jeito de levantar de novo. Não tinha recurso, não tinha de onde tirar até então, já tinha pouca energia, porque a gente já emendou ali uma sequência de obra e a gente trabalhou todo dia na obra, cara, todo dia. É isso que eu ia citar, né? Nós trabalhamos todos os dias, foram mais de 100 dias de obra, né? A gente trabalhou todos os dias e já emendamos ali o fim da obra com o funcionamento, que também é muito maçante, é muito cansativo, né? Funcionamento de comércio. E aí, quando chegou naquele momento, cara, a gente já esgotado psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Então, né, realmente é uma situação que você olha, cara, você não vê saída. Não vê saída. Mas, graças a Deus, né, graças aos meus pais que souberam ter essa calma, souberam realmente chegar pra gente calma. Nem tudo tá perdido. Vamos lá, vamos ver o que dá para recuperar. Vamos fazer o que dá para fazer. Né, e foi o que a gente fez. Legal. A gente fez, né, não sei se era uma pergunta, né, que você ia fazer. Se quiser, pode fazer. Aí não, pode falar. Então, a gente fez tudo. Né, na minha visão, a gente fez tudo que a gente podia fazer. Fizemos campanha, fizemos vaquinha, fizemos rifa, fizemos torneio beneficente, pedimos ajuda. Né, isso é uma coisa que meu pai ensinou muita gente, não ter vaidade, não ter humildade, ter sempre humildade, né, de realmente saber a hora que você precisa ser ajudado. Né, e a Pé na Areia ela precisava de ajuda para ela continuar sobrevivendo. E então foi muita luta, né, novamente. A gente ainda teve que esperar um tempo para a chuva passar, que ela demorou para acabar, né, para a gente poder estar voltando a mexer, né, e reconstruindo o nosso muro e reconstruindo a nossa casa. E com muita luta, né, com várias campanhas, né, com muita ajuda, né, teve muita gente ajudando. E isso é uma coisa que eu pude, cara, até fiquei surpreso com a quantidade de gente que queria ajudar, nem que seja compartilhando uma coisa que uma publicação que a gente fazia, ou então às vezes doando, ou então comprando a rifa, participando do torneio. Às vezes a pessoa nem jogava, ela falou, não, mas eu vou lá jogar para dar uma força. E isso foi fundamental, cara, foi fundamental, essa vontade das pessoas em querer ajudar a gente, essa contribuição que a gente teve, às vezes só com a mensagem, né, pô, vamos lá, quero ver a casinha de pé de novo, que dia que volta, muita gente perguntando, isso aí dava força pra gente, o combustível que a gente tinha era isso. Eu até brinquei com o Shell na última vez que nós jogamos lá no treino, eu falei com ele assim que vocês abraçaram o Ibirité, né, trazendo um novo negócio, um esporte que até então não era tão conhecido, e perguntei para ele assim, vocês também se sentiu, Shell, abraçado com a situação que aconteceu? Aí ele foi e me deu alguns relatos lá de pessoas que ajudaram vocês efetivamente na obra, né? Sim, amigos que foram, carregaram entulho, outros que ajudaram com recursos e tal. Como foi o sentimento de também, né? Pelo Shell, acredito que você também divide o mesmo sentimento, de também se sentir abraçado por Ibirité, assim, por Ibirité, pela situação, pelas pessoas que vocês conseguiram mobilizar com a Pé na Areia em tão pouco tempo, porque a gente está falando de final de novembro, que a gente inaugurou, e aí em dezembro, vocês ficaram 1 mês e meio e logo no início de janeiro. Então, vocês inauguraram praticamente 2 meses. Praticamente 1 mês e meio, 2 meses de funcionamento. Cara, foi incrível, foi incrível. Foi uma sensação, assim, igual eu disse, eu não esperava ter todo esse engajamento do povo de Ibirité, né?
tanto de pessoas que a gente conhecia, que já eram amigos próximos, conhecido mesmo, pessoa que a gente já conhecia, não tinha tanto contato, quanto de pessoa que a gente nunca tinha visto, cara, de Birité, que participou das nossas campanhas, entendeu? Que tinha sido cliente nosso, às vezes a gente nem lembrava que tinha ido lá, mas na hora que viu a situação, abraçou a causa, queria ajudar de qualquer forma, queria saber que dia que podia ir lá para ajudar a tirar a terra de cima do muro, a tirar o muro, que dia que ia começar a construir o muro, que ia lá participar. Então, cara, foi uma sensação assim incrível mesmo, né? A gente se sentiu muito abraçado pela cidade, né? É aquela sensação de, pô, valeu a pena a gente ter abraçado a cidade, né? A gente querer fazer o nosso negócio aqui, porque o povo ele soube recompensar a gente, né, de alguma forma. Então foi bacana, foi muito incrível. Legal isso daí. Bacana. Quer colocar algum ponto, André? É legal, porque a gente vê, talvez, alguns empresários ou encerrando um negócio numa situação talvez parecida, similar. Até muito menor, né? Muito menor. E uma coisa interessante que eu acho que foi a humildade, porque às vezes tem empresário que é meio, igual ele falou, tem vaidade. E às vezes tem de vaidade pedir ajuda, cara. E às vezes a ajuda que vocês pediram foi legal que vocês pediram, fizeram uma mobilização, mas às vezes ajuda de informação, de, sei lá, chamar alguém que pode ajudar ali no negócio. E às vezes acaba quebrando, acaba terminando um negócio. E pior, matando um sonho, né? Matando um sonho. Exatamente. Que o Igor colocou, você já estava lá 2 anos no exército pensando nisso, aí sai do exército, investe tempo, investe energia, investe recurso, dinheiro nisso daí, e aí não é uma situação pequena, né? A gente viveu também a pandemia, que vocês também sofreram, assim, né? Relativamente, tudo bem que vocês abriram já no final, mas muitos negócios sofreram com a pandemia, e aí vocês ainda vivem esse desafio que a gente... Estamos passando por isso, né? Isso não está 100% finalizado ainda, mas vocês viveram tudo isso em paralelo, então foram muitos desafios, muito grandes, muitas situações grandes. E não deixar que isso interrompa um sonho é legal, Muito né? legal. Sim. Parabéns por isso, né? Porque não é fácil. Hoje a gente escuta muito, e muitos colegas, muito podcast, muitas pessoas estão gerando conteúdo justamente nessas situações de empresários que já quebraram várias vezes ou passaram por vários desafios e lá e deixar algumas dicas. O que você não pode fazer? O que você não pode deixar de ter? O que você não pode deixar de sonhar? Então, você já consegue trazer isso pra gente? Tipo, eu montei, tenho um sonho, estou vivendo um sonho, vivi um desafio que poderia ter me tirado do mercado. Aí, imagina, seria a primeira quadra de centro esportivo na praia, vamos dizer assim, né, como você colocou aí, e em 2 meses estou fora do mercado. Mas o que você poderia levar de lição assim e trazer para outros empresários em qualquer momento de dificuldade que eles possam vir viver? Bom, Túlio, assim, com muita humildade, né, de ser novo nesse mundo ainda, né, mas o que eu posso contribuir nesse sentido que você falou é que realmente a pessoa ela não desista, cara. Entendeu? Se passar por alguma situação de dificuldade, que ela coloque em prática, que ela não deixe o medo de dar errado, né? Não deixa a tristeza, não deixa nada abater ela. Que ela realmente faça tudo que ela puder fazer para colocar o negócio dela de pé de novo. Para aqueles que têm interesse, né, em estar empreendendo, né, que está com medo às vezes ali de, sei lá, largar um emprego que ela tem para empreender, para abrir um negócio dela, que é o sonho que ela tem às vezes. A pessoa não ter medo, cara. Ela estudar um pouco, estudar a área dela, planejar a área que ela quer empreender, né? Planejar e colocar um plano em ação, velho. O quanto antes, se a gente fica planejando demais as coisas, lógico que é muito importante o planejamento, não pode pular essa etapa. Mas se você fica planejando demais as coisas, aí você perde o time, entendeu? Aí, tem que executar, né? Tem que executar, cara. Vocês são um grande exemplo disso, né? Isso, Porque logo depois de vocês já vieram vários empreendimentos. Sim. Eu li uma coisa num livro que é modinha, né? Todo mundo fala que já leu Segredo da Mente Milionária, mas foi uma coisa que pra mim foi importante. E é um baita livro. É um baita livro. Que o autor ele fala: a ação ela é inimiga da inação. Então, para você sair do lugar, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar planejando demais. É preparar fogo e depois você aponta, depois você direciona. Então, você prepara, já começa o seu negócio o quanto antes, não fica pensando demais, não fica planejando demais, senão você vai crescer esse medo que você tem, isso vai só aumentar. Planeja, prepara,
mas já começa o quanto antes. Tem condições de começar, já viu que é uma área boa de empreender, fez o seu estudo preliminar, começa, põe em prática, põe em ação, não fica estudando demais, né, de forma exacerbada, porque às vezes não vai te levar a lugar nenhum isso. Às vezes vai atrapalhar você colocar o seu plano em ação. Aqui no escritório, o Dejan, nosso CEO aqui, ele usa muito uma frase que é melhor feito do que perfeito. Porque se você não faz, jamais vai ficar perfeito. Exatamente. Então, precisa iniciar, né? Legal. Tem que iniciar, tem que dar o primeiro passo, é sempre o mais importante. O primeiro passo é sempre o mais importante. Cara, que legal. Sim, a gente conseguiu ver aí toda a trajetória do Igor até aqui, né, André? A gente espera continuar acompanhando, viu, Igor, essa trajetória, continuar vendo o sucesso que a Penaria ela já tem gerado, né, dentro das pessoas que ela vem impactando. A gente enxerga a Penaria muito mais do que o empreendimento em si, né? A gente já vem falando muito de negócios que causam impacto, que transformam vida, que criam oportunidades, que mobilizam pessoas. E a gente vê muito isso na Penaria, né? Uma pessoa um jovem lá com 12, 13 anos já conseguir estar influído dentro de uma sociedade esportiva, né? Que é um esporte novo para a nossa cultura, para a nossa situação. E ele já ir criando ali um aprendizado, um desenvolvimento nisso. A gente fica muito feliz de estar perto de vocês e vocês podem contar sempre com a gente no que a gente puder fazer. Então, para a gente já ir seguindo pro nosso final, né, André? Depois de a gente ter conhecido essa história incrível aí do Igor, e como o nosso presidente, né, o nosso diretor colocou, o pessoal vai ver isso. Mas o Felipe colocou o tema desse podcast assim, de tenente do exército a empreendedor. O cara, depois você poderia colocar lá no resumo, Felipe, o professor do desejo de ser professor de história. Quase jogador de futebol, de ser jogador. O cara já tem um baita currículo ali que conseguiu trazer muita experiência e muita coisa legal pra gente. Igor, quer deixar mais algum ponto? A hora de você fazer o merchan, chamar o pessoal pra pé na areia, convidar, colocar alguma situação aí, pode ficar à vontade, a casa é sua. Primeiramente agradecer o Túlio, o André, né, o Felipe aqui por essa oportunidade de estar tendo essa conversa muito bacana com vocês, né? Achei muito bacana mesmo, né? A CNPJ é uma empresa que eu sou suspeito para falar também, porque desde o primeiro contato que tive com o Túlio, eles sempre forneceram o máximo de auxílio que eu precisei, né? Realmente vem me ajudando muito a organizar a empresa. E convidar a galera, né, de Birité que ainda não conhece, e quem já conhece já está voltando, para conhecer a Pé na Areia, né, que é o nosso centro de esportes de praia, a nossa casa de praia em Birité, a primeira, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. A gente tem lá nossas quadras, tem o nosso espaço para bar, tem a nossa área de churrasco, o pessoal tem feito muito aniversário, comemorado festa de empresa lá, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana, né? E é isso, né? A gente está com portas abertas para todo mundo de Birité, que é da região, Sarzedo, de BH, Contagem, lá conhecer, mas nós somos uma empresa de Birité, isso aí tem que ficar claro. Legal, parece que amanhã vai ter amanhã não, né? Na sexta vai ter um desafio, sim, né? Sim, sexta-feira a gente vai ter vários desafios, são 4 desafios de futebol, muito bacana para o pessoal que não conhece o esporte conhecer, né? Ver a galera fera lá jogando, e vamos ter música ao vivo também. Legal. Vamos ter música ao vivo com o embaixador de Birité, Lucas Santos. Top. André, suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui. Vamos ter que deixar uma ressalva aqui e os parabéns pro Dejan também, né? Verdade. Ele que estaria com a gente, mas felizmente a Larinha chegou. Verdade. Com muita saúde, com muito brilho aí para alegrar nossos dias, igual a Julinha. Mas vai lá, agradece aí e fica à vontade, André. Bom, para mim foi um enorme prazer conhecer a história do Igor, né? A gente conhecia pouco, né? Já ter conversado com o irmão dele há um tempo atrás, mas foi muito gratificante e já deu para aprender, né? Algumas coisinhas aqui, foi muito interessante. E de consideração final, achei muito interessante o que o Igor colocou de assim, permanecer, né? Você não desistir do seu sonho, não desistir ali do que você acredita, do que você quer. Só que isso é clichê, né? Fala assim, mas todo empreendedor fala esse negócio, você nunca desistir, cara. Tá na moda isso daí, né? Só tá na moda. Né? Só que a questão é o seguinte, é clichê, mas é o que todo empresário precisa.
Porque todo empresário, uma hora ou outra, vai ter desafio, cara. Todo empresário, um dia, vai ter um dia difícil, vai ter uma situação ruim, igual aconteceu na história do Igor. Só que o que eu acho interessante não é o dia ruim que o Igor teve, não é o dia mal que chegou lá, que o muro caiu. O interessante é que ele falou assim, eu estou num momento difícil, não vamos desistir, porque minha família está me apoiando, mas o que a gente vai fazer? O que alguns empresários às vezes fazem é o seguinte, pô, cara, tá um negócio ruim aqui, não sei o que, tá difícil, mas eu vou só vou resistir, não vou fechar não. Só que ele não faz nada diferente, cara. Então não é só resistir, é o que eu vou fazer de diferente também para me passar por isso, para me sair lá do outro lado. Então foi legal. Porque vocês falam assim, eu vou permanecer, não vou me desistir não, mas o que nós vamos fazer? Mobilizou a cidade toda, mobilizou um tanto de gente e hoje a penaria continua. A gente vê muito na internet o pessoal falando assim, né? Qual que é a diferença de medo e coragem, né? Então uma pessoa corajosa vai com medo, né? E a pessoa que tem medo não vai. Então isso é legal mesmo, né? A gente já trouxe aqui essas situações e a gente vê que para dentro de um negócio é necessário ter muita coragem. Porque, poxa, você pegar a história dos meninos mesmo, do Igor, cara, quanto que você já tinha vendido uma cerveja na sua vida antes? Nunca tinha vendido. Assim, nunca tinha vendido nada. Nada na vida. Normalmente os caras que empreendedor falam, não, eu já comecei, eu vendia balão no sinal, eu vendi um negócio na escola, E é legal. vendi em dezembro para minha mãe. Esse cara teve uma baita experiência. Sim. Mas aí você pega um cara, né, igual o Igor, que passou pela decisão de não jogar bola, de ir pro exército, tomar a decisão de sair, também não deve ter sido fácil. O momento de sair e voltar para casa. E já sair com a decisão de empreender sem ter exemplo dentro da família, sem ter algum mentor, vivência, alguém para estar por trás e tal. Então, assim, é fantástico. A gente tem muito para aprender mesmo, né? Com certeza. Então, ótimo, muito obrigado, André, mais uma vez. Igor, muito obrigado. Você é sempre muito mais do que bem-vindo aqui na CNPJ, a casa é sempre sua. E agradecer também todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente pede que vocês continuem nos acompanhando. Nosso objetivo é trazer histórias de empresas, histórias de empreendedores, para que isso possa te ajudar a continuar tendo coragem, vencendo os medos, ajudar você no desenvolvimento da sua empresa. E hoje, em especial, nesse podcast, no nosso terceiro podcast, depois de muitas lives, muitos desafios, nós vamos deixar registrado aqui todo o nosso carinho, todo o nosso amor pela Larinha, que chegou essa semana. Um forte abraço aí também para você, Dejan, para a Jo. A gente está muito empolgado para a nossa turma da CNPJ se conhecer. Mas no mais, um forte abraço e até a próxima, pessoal.